quando eu me jogo, né? Então tá. Bom dia para todo mundo. Nesses movimentos, esses poucos movimentos aqui, eu tentei trazer aí a técnica que os ancestrais trouxeram, né? Que os escravizados trouxeram e passou para os mestres mais antigos, mestre Pastinha, mestre Noronha, mestre Bimba. Todos eles desenvolveram essa movimentação. Depois desdobrou em outro processo. É essa movimentação que evidencia a questão ancestral, né? Eu encontro toda a questão ancestral no movimento de negativa, de rolê, de rasteira, de corta-capim, esses movimentos que os escravizados trouxeram da luta, que foi proibida aqui no Brasil, mas foi a arma que ele tinha para poder contrapor todo o processo colonial da época, né? Isso há mais de 2000 anos atrás. E quando nós fazemos esse movimento, essa repetição, e a gente vai entendendo isso, a gente vai trazendo essa memória dessa luta que foi esquecida e aqui foi transformada numa outra questão. Então, esse processo ancestral africano, nos traz uma outra história, né? Que é essa história que o livro não contou e que o sistema não conta, mas que ela está ali colocada nessa movimentação, né? Quando a gente faz movimento de negativa, esse movimento ele não é simplesmente um movimento, mas ele traz história, ele traz ciência, ele traz filosofia, uma filosofia e uma história e uma ideia que os africanos, os escravizados, trouxeram isso no corpo, né? E quando nós fazemos e revemos todo esse processo, a gente revê todo esse processo ancestral africano. E esse processo ancestral, ele desconstrói essa colonização que o sistema fez, introduzindo para a gente uma ideia e uma história que as pessoas que fizeram esse livro, às vezes elas não vivenciaram, elas tiveram notícia de todo do passado, mas quando nós fazemos toda essa movimentação, a gente volta a entender toda essa questão dessa memória de luta, essa luta que nos deixa em pé diante desse processo da colonização. Então, a partir daí, nós vamos desconstruindo, decolonizando toda essa sociedade criada pelo sistema que vai na direção da opressão, que vai na direção do processo escravagista, né? E todo esse processo assim, que foram imposto nas nossas cabeças e nós não conseguimos avançar, porque essa ideia esse pensamento colonial, ele nos impede de avançar. Então, voltar em toda essa questão ancestral, rever todo esse processo, essa técnica, a gente começa a trazer uma outra história, essa história que está no nosso corpo, né? Que quando a gente desenvolve toda essa movimentação, vai ficando mais claro para a gente todo o processo da luta, né? De uma luta que ela não acabou, que ela continua até os dias de hoje, né? Que essa ideia colonial, ela está aí, né? E nós precisamos de achar forma de combater todo esse processo, toda esse pensamento colonial, né? Que desde de 1800 até os dias de hoje. Então, a arma que nós temos para poder desconstruir esse processo colonial, essa arma está no nosso próprio corpo, né? E nessa técnica ancestral, que a gente precisa de fazer ela para poder preservar a nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Então, é dessa forma que, por exemplo, o Grupo Iuna, ele vai desenvolvendo o seu trabalho, né? Porque quando a gente
conecta com todo esse processo ancestral. Aí nós também trazemos uma outra disciplina, né, uma outra forma de nos relacionar com as pessoas e com o próprio sistema. Então tá aí a saída da gente, que está em nós mesmos, né? Em conhecer a nossa própria força, esse conhecimento que foi apagado pelo sistema e que nós temos que cavacar e aprofundar, praticar todos os dias, toda essa movimentação de equilíbrio, flexibilidade e tal, nos ajuda a compreender mais esse processo da luta, assim. Já tem mais ou menos 20 anos que o Grupo Iuna está aqui na comunidade, desenvolvendo toda essa questão ancestral africana e acolhendo a comunidade também, né? Porque é importante que a comunidade também compreenda um pouco o que se passa aqui dentro desse processo. Tem muitas pessoas que não dão conta do processo da capoeira, mas a gente tem outras práticas aqui, assim, né? Tem aula de reforço para as crianças, né? Uns anos atrás a gente trabalhou com um grupo de geração de renda e a gente trabalha e a gente sempre procura acolher a comunidade aqui, né, para a gente poder conversar, para a gente aprofundar mais o nosso pensamento diante desse sistema, né, que está aí cada vez mais perverso, né, e essa perversidade ela força o nosso povo cada vez mais ir para esse lugar da miséria. Então, esse espaço, ele fica como um ponto de referência importante para a comunidade, para exatamente isso aí, né? Ela se sente acolhida aqui e aqui a gente pode ter outras práticas que não seja o processo da capoeira Angola, né? Assim, a importância que eu vejo desse espaço aqui, ela tem uma importância muito grande, porque aqui ao redor na comunidade, a comunidade acaba absorvendo todos os trejeitos dessa sociedade patriarcal, arcaica, preconceituosa. Então ela acaba reproduzindo também esse processo. E a gente sofre também um pouco com esse processo, porque às vezes a gente entra no embate com a comunidade que ela não dá conta de compreender esse outro lado aqui, né? Esse lado da cultura, esse lado mais profundo assim, né? E a gente, para quebrar todos esses paradigmas, com o tempo. Isso não é de um dia para a noite, né? Já vai fazer 20 anos que a gente está aqui. Hoje a gente percebe que a comunidade ela entende mais a importância desse espaço aqui. E aí, assim, essa aceitação ela vem quebrando esses paradigmas que eu acabei de falar aqui agora, que a nossa comunidade acaba absorvendo isso, né, através da televisão e do comportamento geral, né, que a gente tem aí desse processo colonial, preconceituoso e tal, assim. E a gente vai quebrando isso com a nossa persistência, né, de estar aqui 20 anos, a gente pretende estar aqui assim, né, 50 anos, a gente pretende estar aqui desenvolvendo e aberto para a comunidade, para poder discutir né, questão ligada à saúde, questão ligada ao meio ambiente, ligado a toda essa questão ancestral africana, né? Porque a gente entende que é isso que vai quebrando os preconceitos, é isso que vai abrindo os caminhos, né? Mas esse processo é lento, ele não é do dia para a noite. Tem que ter muita persistência, muita fé no que você está fazendo para você poder avançar dentro desse processo, que esse processo não é uma coisa fácil. Mas a gente, como vai tendo essa consciência da importância do nosso passado, a gente começa, isso nos dá força para poder ir avante com o processo, né? Esse tempo da pandemia aí, né, ele escancarou um monte de coisa e isso teve o lado ruim, mas teve o lado bom, que as pessoas começaram a compreender mais, né, a importância do nosso espaço cultural, a importância de estar junto, de estar construindo as coisas junto. Então, eu acho que pós-pandemia a gente vai ter um comportamento, eu espero que a gente tenha um comportamento
mais humano, né? Mais humanizado assim, né? E o espaço vai estar aí pronto para acolher, né? As pessoas da comunidade e a gente construir junto processo de acolhimento, né? De potencializar nossas ações.